Boa tarde, pessoal. Hoje o assunto, galera, é um assunto que cai muito na prova do IF. Beleza? Cai muito. É sobre conjunções. Esse assunto, pessoal, é uma parte de morfologia. Beleza? O que é que devemos saber sobre este assunto? As classes gramaticais. No decorrer da aula, eu gostaria de que a gente atentasse principalmente para conjunções. Feito isso, vamos entender um pouco sobre orações subordinadas. Vira e mexe, o IF cobra. Quantas existem? 3, galera. 3. São as substantivas, adjetivas e adverbiais. Beleza? Quando parte para a análise, pessoal, quando parte para a análise sintática dessas orações, as substantivas podem exercer algumas funções, as adjetivas vão exercer função de adjunto adnominal e as adverbiais de adjunto adverbial. Nota isso, pode notar no caderno. O professor disse que as orações substantivas podem exercer função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal. As adjetivas, elas vão exercer função de adjunto adnominal e as adverbiais de adjunto adverbial. Beleza? No decorrer do curso, caso o coronavírus nos permita, a gente vai ver um pouco sobre isso mais a fundo. Beleza, galera? Galera, é o seguinte, sobre o estudo morfológico eu estou cansado de dizer para vocês. Pessoal, não adianta de maneira nenhuma eu estudar a língua portuguesa partindo logo para análise semântica ou para sintaxe. Eu não posso, pessoal, pular etapas sem antes dominar a morfologia, que é a estrutura da palavra. O que é que morfologia estuda? Quando a gente pega, pessoal, uma gramática elementar, por exemplo, uma gramática bem tranquila de se ler, vocês pesquisem no Google. Celso Cunha, por exemplo. Celso Cunha. Gramática de Celso Cunha. A gramática elementar, ela vai nos trazer o estudo da fonologia ou fonética, que são estudos parecidos: fonologia, fonética, morfologia, sintaxe, semântica. Isso na gramática de Celso Cunha. Certo? Ele vai abordar estes estudos. Quando a gente pega uma gramática de fácil linguagem, por exemplo, Celso Cunha diz que a sintaxe é uma área da gramática que estuda como as palavras se unem para formar orações, frases ou períodos. Para eu entender como é que funciona o estudo sintático, eu tenho que saber o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, certo? Ou seja, pessoal, a gente vai desenrolar tudo isso ao decorrer do curso. O que é que eu quero que vocês entendam? Que eu preciso identificar um substantivo? Sim. Sim. Adjetivo, sim. Artigo, sim. Pronome, sim. Numeral, sim. Verbo, sim. Ou seja, qual das classes, professor, eu tenho que deixar de lado? Vocês podem riscar um X. Põe um X assim, ó. E interjeição. Pode pôr um X. Feito isso, vocês sublinham advérbio, conjunção e preposição. Sublinha essas classes gramaticais e põe do lado. Essas classes, elas não exercem função sintática. Nenhuma delas. Beleza? O que vai trabalhar a parte sintática em relação à função são essas classes. Essas classes. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo. Beleza? Essas classes aqui, pessoal, advérbio,
conjunção, preposição e interjeição, pessoal, perdão, advérbio exerce função sintática sim. Advérbio exerce função. Perdão. O que não exerce função é conjunção, preposição e interjeição. Essas três, ó. Aqui eu risquei preposição e conjunção. Advérbio, pessoal, exerce função sintática sim. Uma dica importante sobre advérbio. Além de advérbio exercer função sintática de adjunto adverbial, todo advérbio, pode notar isso sem medo. Pode pesquisar em todas as gramáticas que vai aparecer isso. Todo advérbio exerce função sintática de adjunto adverbial. Morfologia, advérbio, sintaxe, adjunto adverbial. Agora, todo advérbio é um adjunto adverbial? Sim. Agora, e o adjunto adverbial é um advérbio? Não. Não. Aí não. Quando eu digo assim, ó, comi bolo na casa de Lucas, por exemplo. Na casa de Lucas, galera, me dá uma ideia de lugar. É um adjunto adverbial de lugar. Mas aqui é um advérbio? Não. Não. Todo advérbio exerce função de adjunto adverbial, mas nem todo adjunto adverbial é um advérbio. Beleza, galera? Pessoal, substantivo, a gente já viu o que é. Eu espero que vocês tenham entendido o que é um substantivo. É o nome. Tudo que existe é ser e cada ser tem um nome. Pessoal, o substantivo, ele é uma parte da morfologia. É uma parte importante. Por quê? Porque outras classes vão trabalhar em prol do substantivo. O verbo, por exemplo. Professor, o que é um verbo? O que é um verbo? Um verbo é um vocábulo que vai me indicar uma ação. Lucas correu. Note que a ação de correr é estendida pelo verbo. É um vocábulo que pode ser conjugado. Eu corro, tu corre, ele corre. Beleza? Eu corro, tu corres, ele corre. Um numeral, pessoal. O que é um numeral? Ele vai quantificar o substantivo. 2 pães. Comprei 2 pães na padaria. O 2 quantificou o substantivo. Note que o verbo ele vai trabalhar para o substantivo. O verbo ele trabalha para o substantivo. Ele concorda com o sujeito em número e em pessoa. O numeral ele quantifica o substantivo. O nome em si já nos traz embutida a ideia de que o pronome trabalha pro nome. Pro nome. Quando eu digo, por exemplo, eu falo o seguinte, pessoal. Falo o seguinte. O rapaz saiu. Ele volta já. Aqui a gente tem um pronome do caso reto. Um pronome pessoal do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui, este pronome, ele trabalha pro nome. Ele retoma rapaz. O pronome, quando ele não retomar o nome, ele vai substituir. Aqui poderia muito bem ser ele. Esquece rapaz e põe ele. Ele saiu. Substituiu o nome. Aqui, pessoal, ele resgatou, se referiu ao nome. Nesse caso. Beleza? O artigo, pessoal, ele determina ou indetermina o substantivo. O menino, a menina. Um menino, uma menina. Adjetivo, ele qualifica. Menino, bonito. Menina, bonita. Rapaz alto, rapaz baixo. Menina magra, menina gorda. Certo? O adjetivo, ele vai caracterizar o substantivo. Ou seja, pessoal, verbo, numeral, pronome, artigo, adjetivo são classes que trabalham, pessoal. Essas classes, elas trabalham
pro substantivo. Elas trabalham pro substantivo, beleza? Agora vamos para o que nos interessa. Conjunção. Conjunção. Professor, o que é uma conjunção? Nota no caderno. Vocês, por favor, façam o seguinte. Conjunção é uma palavra invariável, ou seja, o que é invariável? Não sofre flexão de gênero nem número. É uma palavra invariável que não vai para o singular, nem para o plural, nem masculino, nem feminino. É uma palavra invariável que tem como objetivo unir orações ou termos de mesma função sintática. Vocês escrevam isso. A conjunção ou ela une orações ou termos de mesma função sintática. Quando eu digo assim, ó, Lucas e Bruno são professores. Beleza, Lucas e Bruno são professores. Aqui eu tenho uma conjunção aditiva. Eu tenho uma conjunção coordenada aditiva. O que foi que eu falei sobre conjunções? Que ela liga orações ou termos de mesma função sintática. Quem é o sujeito do verbo são? Bruno e Lucas são. Como é que eu identifico um sujeito? Eu pergunto quem é que mais verbo. Quem é que são? Lucas e Bruno são. Note que esse e está ligando o sujeito Lucas e o sujeito Bruno. O e está fazendo a ligação de dois termos de mesma função sintática. O sujeito aqui é um sujeito composto. Por que composto, pessoal? Porque tem dois núcleos. Núcleo é a parte importante. A parte importante é o núcleo. Bruno é o núcleo do sujeito junto com Lucas, ligados pela conjunção e. Pela conjunção e. Nesse caso, eu dei um exemplo de uma conjunção ligando dois termos de mesma função sintática. Agora, professor, me dê uma dica de uma conjunção ligando orações, por exemplo. Quando eu digo o seguinte, pessoal, eu falo o seguinte: o menino estudou muito, logo passou. O menino estudou muito, logo passou. Vocês notaram que eu dei o exemplo de a conjunção aditiva e ligar termos de mesma função sintática. Sim. Agora, como é que eu vou dar um exemplo de uma conjunção ligando orações? Note o seguinte. Aqui nós temos o exemplo de... Esta conjunção logo, pessoal, é uma conjunção coordenada. É uma conjunção coordenada conclusiva. Ela liga esta oração, a oração logo passou, à primeira. Note que se eu dissesse logo passou, sem ler a primeira oração, não havia sentido nenhum. Por exemplo, eu chego na classe e digo, pessoal, do nada, digo, pessoal, logo passou, e saio. Vocês vão entender o quê? Nossa, o cara tá ficando maluco. Eu preciso de um contexto maior. O menino estudou muito, logo passou. Aí sim, temos esta oração e esta oração. Isso aqui, pessoal, me dá uma ideia de oração coordenada, certo? Oração coordenada. Esta daqui não depende sintaticamente desta.
Esta oração é coordenada porque não depende em nada desta para se construir. Quem passou, pessoal? Ele. Ele passou. O menino estudou muito, logo ele passou. O sujeito de passou, nesse caso aqui. Nesse caso aqui, pessoal, é oculto. Por que oculto? Porque ele só apareceu quando eu coloquei. E estudou, o sujeito é o menino. Ou seja, a conjunção logo é uma conjunção coordenada conclusiva. É por isso que eu pedi para vocês, pessoal, decorem conjunções. Decorem conjunções. Porque o que é que o IF vai fazer? Ele vai colocar um segmento do texto, vai pôr a conjunção e vai dizer: esta conjunção da linha tal, do texto tal, pode ser trocada por... Aí vai haver as conjunções. Vai haver as conjunções e eu preciso entender quantas conjunções aditivas existem, quantas adversativas existem, quantas consecutivas existem, quantas causais, para eu entender que a troca da causal vai depender do meu conhecimento. Quando eu escrevo o seguinte, um aluno leu muito na aula, né? Um aluno leu muito. Aí o professor se referiu ao aluno, sei lá, Vitor, como você leu muito, pode sair. Note que aqui tem uma conjunção, como. E eu entendo que o como no início de frase, quando pode ser trocado por já que, e o sentido permanece, esta conjunção é uma conjunção causal. Já que você leu muito, pode sair. Visto que leu muito, pode sair. Uma vez que tenha lido muito, pode sair. Certo? Ou seja, pessoal, já que foi trocado por como e o sentido se manteve. E se manteve, esta conjunção como é uma conjunção causal. Causal. Já que como você leu muito, pode sair. Agora prestem atenção. Quando eu falo o seguinte, ó, o como pode ser causal, mas o como pode ser comparativo, o como pode ser conformativo, depende do contexto. Nesse contexto aqui, só pode ser causa. Agora, quando eu falo o seguinte, ó, o jovem come como o pai. Nesse caso, pessoal, este como não tem nada a ver com este. Este como é causal. Este como é comparativo. Dá uma ideia de comparação. Está comparando o jovem ao pai. Na ideia de comparação, o como vai me trazer um verbo implícito. O que é um verbo implícito? É um verbo que não existe na construção. Ele só vai haver se eu colocar. O jovem come como o pai come. Note que o verbo come está implícito, ele não apareceu. E apareceu quando eu coloquei. Na ideia de comparação, o verbo como, o conectivo como, perdão, o verbo não, o conectivo como, ele vai me trazer um verbo implícito. Agora, um exemplo de o como conformativo, por exemplo. O como conformativo. Digamos que antes de acontecer a campanha de presidente,
a campanha para presidente, Lula ele tenha dito o seguinte: essa campanha eu vou ganhar facilmente. Aí um jornal escreve o seguinte: como Lula disse, a eleição seria fácil. Como Lula disse, a eleição seria fácil. Note que este como não pode ser trocado por já que. E se não é trocado por já que, não pode ser causa. Já que Lula disse, a eleição seria fácil, não tem nada a ver. Comparação. Também aqui não existem dois seres sendo comparados. A comparação, pessoal, ela se estabelece pela comparação de dois seres. Sejam eles animados ou inanimados. É como uma metáfora. Uma metáfora é uma figura de linguagem que ela vai trazer implícito ou explícito uma comparação. Por exemplo, Ana é uma rosa. Comprei uma rosa, eu comparei uma rosa a Ana. Uma metáfora, comparação. Comparação só pode existir entre dois seres, sejam eles animados ou inanimados. Beleza? Nesse caso, pessoal, este como aqui, ele é conformativo. Conformativo. Por quê? Porque as conjunções conformativas são como, conforme, como, conforme e segundo. Segundo Lula disse, a eleição seria fácil. Conforme Lula disse, aí sim, aqui me dá a ideia de uma conjunção conformativa. Beleza, pessoal? Ou seja, eu tenho que ter domínio das conjunções para acertar uma questão no IF. E todos os anos caem no mínimo, estou colocando por baixo, no mínimo no IF, todos os anos, duas questões de conjunções. E texto. Se eu não tiver domínio de conjunção, eu não vou conseguir interpretar um texto nunca. Eu preciso ter domínio de conjunções. Por quê? Porque as conjunções, elas vão me trazer embutido um sentido. Um sentido vai haver embutido. Seja ele de adição, de adversidade, de alternância. Certo? Ora, quando eu digo o seguinte, ora chove, ora faz sol. Esse ora chove, ora faz sol. Isso aqui é uma sequência, pessoal, alternativa. Ora chove, ora faz sol. Seja noite, seja dia, alternância. Quer seja noite, quer seja dia, alternância. Ou seja, são expressões correlatas, elas trabalham juntas, uma depende da outra, quer seja noite, quer seja dia, certo? Não só trabalho, como também estudo, não só e como também, é uma expressão aditiva enfática, uma série aditiva enfática, não só trabalho como estudo. Não somente trabalho, como também estudo. Não apenas trabalho, como também estudo. Não apenas trabalho, bem como estudo. O gramático Celso Cunha, ele diz que essa série aditiva enfática, ela tem que trabalhar correlata. Não só, mas também. Não só, como também. Não só, mais ainda. Quando eu vi este segmento, esta construção, eu preciso entender que se trata de uma conjunção aditiva. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, são conjunções adversativas. Conclusão, pessoal. Então, assim, são conjunções conclusivas. Assim sendo, destarte. Destarte também, pessoal. Desse modo, as explicativas quais são? Pois, porque. Pessoal, sempre que eu tiver um pois, que antes dele existir uma vírgula, este pois será explicativo. Beleza? Sempre. Isso é uma regra. Digamos que não seja... Eu não lembro bem se seja uma regra. Mas eu aprendi assim, que quando o pois ele vem com uma vírgula apenas, ele é
explicativo. Pessoal, tem as conjunções. Aí existem as coordenadas e as subordinadas. Que as coordenadas, pessoal, vão me trazer orações independentes. Uma não depende da outra sintaticamente, nunca. Na coordenação é assim. Uma oração não depende da outra. Na subordinação, uma depende da outra. Na subordinação, vocês vão ter a principal e a subordinada. A oração principal, oração subordinada. A oração que se inicia pela conjunção, uma conjunção temporal. Quando? Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Eu quero estar junto a ti, é a oração principal. Quando o inverno chegar, é a oração subordinada à principal. Entenderam? A subordinação me traz uma ideia de dependência. Coordenação de independência, beleza? O que é que eu tenho que pesquisar? Conjunção integrante, causal, comparativa, consecutiva, conformativa. Ou seja, põe isso no Google que vai dar certo. Conjunção subordinada, conjunção coordenada. E sobre isso, pessoal, como eu havia explicado, sobre orações subordinadas, geralmente não cai com tanta frequência, mas é bom saber o que é uma oração substantiva. As orações substantivas, elas são iniciadas pelas conjunções integrantes. Pode anotar no caderno. Conjunção substantiva vai ser iniciada por conjunção integrante, que pode ser o ser ou o que. Só existem, pessoal, legitimamente duas conjunções integrantes, que é ser e que. As adjetivas, pessoal. Como é que eu identifico uma oração adjetiva, professor? Eu preciso estudar pronome relativo. Quando eu identifico um pronome relativo, eu estou diante de uma oração adjetiva que, por sua vez, que por conseguinte vai me trazer a função sintática de adjunto adnominal. E os adjuntos adverbiais? O que é uma oração adverbial, professor? Se eu consigo identificar uma conjunção subordinada, eu tô craque em conjunção subordinada. Então você também está craque em orações adverbiais. Porque toda e qualquer conjunção subordinada, ela vai iniciar uma oração adverbial. Aí pode ser um adjunto adverbial de causa, de proporção, de tempo, de finalidade. Beleza? E é isso, pessoal. A aula de hoje ela termina por aqui. Eu espero ter ajudado vocês na caminhada. E durante o curso, seja presencial, seja online, eu espero, pessoal, do fundo do coração que vocês estudem tudo o que eu estou passando aqui, beleza? Valeu, pessoal!